Olá, mais um Saúde e Vida no ar aqui na tela da TV Câmara Campinas. E hoje o nosso convidado é o dermatologista Marcelo Arnone. Ele que está esclarecendo aí, tirando todas as dúvidas sobre herpes zoster. Já ouviu falar? Tem alguma dúvida? Então fica com a gente, que o programa de hoje é dedicado a esse tema. Doutor, muito obrigada por parar seus atendimentos aí. A gente sabe que os médicos vivem na correria, mas aí se disponibilizou para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante aqui com a gente do Saúde e Vida. Olá, Viviane, é um prazer poder participar. Eu acho que uma das funções nossas como médico é informar a população. Acho bem interessante essas oportunidades. Então, doutor, para a gente começar, o que é a herpes zoster, assim que fala mesmo? Herpes zoster, esse é o termo correto, né? Popularmente ele é conhecido, o nome popular mais comum, como você já falou, é cobreiro, né? E o herpes zoster é uma infecção pelo vírus do herpes. Na verdade, não, é uma infecção não que a pessoa está adquirindo naquele momento, mas é uma reativação do vírus da varicela que a pessoa já tinha lá dormente no seu organismo. A varicela aí é a catapora, mais conhecida como catapora, é isso? Isso. É uma das doenças comuns da infância, né? E as pessoas, elas vão ter contato ao longo da vida, nem sempre elas vão manifestar a catapora e elas vão lembrar dessa manifestação clinicamente, às vezes porque foi um quadro muito leve, às vezes porque foi até assintomático, mas o vírus fica lá dormente no organismo. Geralmente ele fica dormente nas terminações nervosas. E aí, por algum motivo ao longo da vida, geralmente por uma deficiência da imunidade, né, do sistema imunológico, da defesa do organismo, aí esse vírus reativa. Quando ele reativa, a pessoa não vai ter catapora novamente. Aí ela já tem essa manifestação do herpes zoster. Eu até queria detalhar essa parte com o senhor. A pessoa teve catapora na infância, tratou, ok, ou na vida adulta ela pode desenvolver essa herpes zoster? O vírus continua nela? Como que é isso? É porque a catapora não foi tratada direito? Quando a gente tem uma infecção viral, você tem o vírus se multiplicando no seu organismo. Quando esse vírus se multiplica no organismo, ele vai escolher algum território, ou ele é eliminado depois pelo seu sistema imunológico, ou ele escolhe algum lugar para ele ficar lá quietinho, dormente. No caso desse vírus, ele escolhe nervos para ficar dormente. E aí, quando ele reativa no território da pele que aquele nervo é responsável por dar a sensibilidade. Então, quem teve catapora pode vir a ter a herpes zoster. Isso. Independente dela lembrar ou não que teve, né? E quem não teve a catapora não vai ter essa doença no futuro. Mas como o vírus do herpes ele é um vírus altamente contagioso, às vezes a pessoa não tem a manifestação clínica da catapora, mas o vírus circulou no organismo dela, se multiplicou, e aí ele pode ter o herpes zoster, mesmo sem lembrar que teve a catapora. E normalmente a herpes zoster, ela se manifesta aí com qual faixa etária, doutor? O mais comum é a gente ter na população com mais de 60 anos. Essa é a população que geralmente tem o herpes zoster. Então, se fala que mais ou menos 30% da população desenvolvem o herpes zoster em algum momento da vida. O mais comum é ocorrer após os 60 anos, mas alguns trabalhos epidemiológicos, né, que estudam as populações, mostram que depois dos 85 anos, a chance de você ter é 50%. Ela é bem frequente mesmo. E tem alguma estatística que fala se dá mais em homens ou mulheres? Não, ocorre em comum, em ambos os sexos. Então vamos detalhar mais, doutor. Cheguei lá nessa faixa etária, de repente começa a ter a herpes zoster. Como que funciona? Pode aparecer em qualquer parte no corpo? Quais são os primeiros sintomas? Então, o mais comum, o herpes zoster, ele aparece com as manchas na pele, manchas vermelhas, que logo depois já são cobertas por vesículas, por pequenas bolinhas, e eles aparecem geralmente formando uma faixa na pele. Essa faixa corresponde à área que o nervo faz da sensibilidade na pele. O mais comum é ocorrer no tronco, né? Pode ser no tórax, pode ser no abdômen, essa é a localização mais comum. Então, a pessoa começa sentindo uma área da pele com uma sensibilidade
meio exagerada, que a gente chama de hiperestesia. Logo depois, aquilo se transforma numa sensação de desconforto, e naquela área que a pessoa sente esse desconforto, no começo começa uma vermelhidão, e algumas horas depois já aparecem as vesículas, as pequenas bolinhas em cima dessa área sensível e avermelhada. Essas bolinhas, elas aparecem uma do ladinho da outra, que a gente chama que é esse arranjo de herpes, né? Arranjo herpético. Essa é a característica de uma bolinha aparecer do ladinho da outra. Então, pelo jeito, é muito rápido, né? Começa a aparecer em questão de horas, já se multiplica. Sim. Às vezes pode levar um pouquinho mais de tempo, mas geralmente é rápido. A pessoa acorda com algum desconforto naquela área, depois de algumas horas aquilo vai ficando avermelhado, no mesmo dia já começam a aparecer as bolinhas. O senhor falou aí é mais comum na região do tronco, mas pode aparecer em qualquer parte do corpo, na perna, nos braços? No braço, na perna, até no rosto, né? Mas o mais comum, estatisticamente, é no tronco. E doutor, é algo que dói, que coça? O que acontece com a pessoa que tem? Esses sintomas, eles são variados, eles podem ser leves ou intensos. Mas, geralmente, quem tem o herpes zoster, a principal queixa é a dor. É uma dor que a gente chama que é uma neuralgia, uma dor neural, é uma dor intensa naquele segmento da pele que está com as bolinhas, né? Então, o paciente geralmente procura o atendimento pela dor. A dor é o que motiva ele a ir a um pronto-socorro quando ele está com herpes zoster. E quando ele chega no pronto-socorro, no médico especialista, essa é uma doença fácil de ser diagnosticada ou acaba confundindo com outra? Como ele dá essa manifestação em faixa, isso é o que chama a atenção do médico para o diagnóstico de herpes zoster. Então, várias vesículas agrupadas com distribuição em faixa direcionam o diagnóstico para herpes zoster. Às vezes, o quadro não é tão característico, o médico generalista, o médico do pronto-socorro, não consegue fazer um diagnóstico de certeza. E aí, nós, dermatologistas, que fazemos o diagnóstico de certeza. É exame clínico, análise ali no local da ferida? Geralmente, na grande maioria dos casos, a gente só faz um exame clínico e já consegue fazer o diagnóstico e já indica o tratamento, que é importante que você inicie o tratamento o mais rápido possível. E falando em tratamento, doutor, como é feito o tratamento? Então, existem disponíveis no mercado medicamentos que têm ação antiviral contra o vírus do herpes. Tanto o vírus do herpes simples, quanto o vírus do herpes zoster. Eles são vírus parecidos, não são o mesmo vírus, mas são parecidos. E são medicamentos, o mais comum deles, o mais conhecido deles é o aciclovir. E existem outros derivados do aciclovir, o mais famoso deles é o valaciclovir. Então, quando você faz a suspeita de herpes zoster, você institui o mais rápido possível o tratamento com antiviral. Esse tratamento com antiviral, a ideia dele é tornar a manifestação mais branda e fazer com que aquele surto diminua, se encurte, né? Termine mais rápido. Ele pode durar 2 a 3 semanas. Mas quando você dá o tratamento rapidamente, né? Logo no comecinho do quadro, você encurta o tempo de duração da doença e diminui sintomatologia do paciente também. Esse é um medicamento que a pessoa tem que tomar? Isso, por via. Existe ele injetável, mas injetável é para os casos muito graves. Na grande maioria dos casos, o tratamento é por via oral, são comprimidos. Para passar no local também passa pomada, essas coisas, ou não é indicado? Existe o mesmo antiviral em creme, mas geralmente os trabalhos científicos mostram que o antiviral de uso local ele é muito pouco efetivo. Então, muitas vezes, a gente usa um creme de antibiótico no local, que tem ação contra a bactéria. Porque uma das complicações mais comuns do herpes zoster é, em cima daquela pele alterada pelo vírus, se instalar uma infecção bacteriana. Então, como uma medida preventiva, a gente usa muitas vezes um creme de antibiótico. A pessoa que está aí, né, com a doença, com essas feridas pelo corpo, o que é indicado? O senhor falou aí, toma medicação, pomada, mas ali está no tórax, como o senhor disse,
A roupa prejudica? É legal colocar ali algo para tampar a ferida? O que é indicado nesses casos, doutor? Na verdade, é assim: quando você tem o herpes zoster, você movimentar aquela área comprometida aumenta a dor. Então, se a lesão está no tórax, a pessoa faz um movimento rotacional do tórax, ou o movimento de puxar o ar, de inspirar. Só esse movimento que distende um pouco o tórax já causa dor, né? Então, o recomendado é repouso. E geralmente a gente usa um creme local que também tende a aliviar um pouquinho, a diminuir um pouquinho a dor. E usa analgésico por via oral. Se o quadro é muito intenso, você usa analgésico bem potente. E o senhor estava falando aí de herpes e herpes zoster numa resposta anterior. Eu até queria pedir para o senhor qual que é a diferença? É possível confundir a herpes com a herpes zoster também? Ou não? Os vírus da família o herpes é uma família de vírus, né? O mais comum deles é o que causa o herpes labial. O herpes labial, que são aquelas bolinhas que aparecem no canto, na boca, né? Geralmente no lábio, existe a variante dele que é o herpes genital, são provocados por outros tipos de herpes, que é o herpes vírus da família, o herpes vírus tipo 1 e 2, que não é o herpes zoster, é uma outra, são vírus semelhantes, digamos assim. Tanto que a manifestação clínica, se você for ver, ela é parecida. Fica inchadinho no local, aparecem pequenas vesículas, né? Pequenas bolinhas, uma do ladinho da outra, né? Então, são vírus diferentes. Quem tem herpes labial não tem mais chance de ter o herpes zoster. São vírus diferentes, né? É que os dois são muito frequentes na população em geral. Doutor, tem gente que fala, eu tenho herpes, é uma doença que vai e vem. Herpes zoster também? O herpes zoster não é tão recidivante, ele não tende a voltar tantas vezes como o herpes simples. Geralmente a pessoa tem uma vez, pode vir a ter de novo, mas não é frequente ocorrer a recidiva. No herpes simples, que é esse do herpes labial, esse é bem recidivante. Tem pessoas que têm episódios 3, 4 vezes por ano. O herpes zoster já não tende a ser tão repetido assim. E o senhor tinha dito que essa é uma doença que surge em algum momento da vida. Caiu a imunidade, de repente surgem aí os sintomas. É assim que acontece? Baixou a imunidade, pode vir? Tanto que se acredita que você tem mais depois dos 60 anos, porque nessa faixa etária você já tem uma queda da imunidade natural, né? E se você tiver outros fatores que favorecem a diminuição da imunidade, às vezes a pessoa toma remédio, por exemplo, para controlar alguma doença, e esses remédios baixam a imunidade. Aí aumenta ainda mais o risco, né? Então, as populações que têm mais risco são ou indivíduos idosos que têm essa baixa da imunidade natural, ou indivíduos que tomam medicações ou que possuem doenças que comprometem a imunidade. Uma das mais famosas dessas doenças é a AIDS, né? A AIDS é uma doença que o sistema imunológico é comprometido. Esses indivíduos têm uma diminuição da defesa do organismo. Então, ele também tem mais chance de ter infecções virais, dentre elas o herpes zoster. Doutor, você falou aí, abordou um tema que eu quero ainda destrinchar com o senhor, aí falar mais sobre isso. Só que vamos dar uma pausa para beber aquela água. A gente volta já já para continuar falando sobre herpes zoster. O doutor ainda tem muito que esclarecer para a gente, então não saia daí. Saúde é Vida de volta e hoje o nosso convidado é o dermatologista Marcelo Arnone. Ele que está esclarecendo aí, tirando todas as dúvidas sobre herpes zoster. Já ouviu falar? Tem alguma dúvida? Então fica com a gente que o programa de hoje é dedicado a esse tema. Doutor, antes da gente voltar a conversar, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Lembrando o pessoal de casa que a gente está fazendo assim, de maneira virtual, por causa ainda da pandemia, mas muito obrigada, viu, por parar seus atendimentos e falar com a nossa equipe. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor, no bloco anterior o senhor estava falando aí
sobre quando surge, né, o sintoma da herpes zoster, né? Caiu a resistência, normalmente, se a pessoa tem aquele vírus ainda no corpo, vai surgir a doença. Então, algumas doenças o senhor disse que pode levar como a AIDS, porque afeta o sistema imunológico da pessoa. Não é a AIDS que levou a pessoa até a herpes zoster, foi porque baixou a imunidade? Exatamente. Essa alteração da imunidade, essa diminuição da imunidade, ela pode ser por uma doença, que é essa que a gente está exemplificando, e frequentemente uma outra causa comum de diminuição da imunidade são os medicamentos, que são os imunossupressores. A pessoa toma um remédio, eu vou dar um exemplo, uma doença comum, o lúpus, né? Ou a doença inflamatória intestinal. São doenças crônicas, inflamatórias, que para você controlar essa doença, você precisa diminuir a atividade do sistema imunológico. Consequentemente, você diminui a defesa do organismo. E aí você favorece infecções e reativações de vírus que já estão no organismo, que é o caso do herpes zoster. A gente está falando aí de doenças que podem levar ao surgimento da herpes zoster. E o contrário? A pessoa está com a herpes zoster, pode vir a ter uma outra doença causada por essa? Na grande maioria dos casos, o herpes zoster ele é uma doença de evolução autolimitada, né? O que significa isso? Ele começa, dura ali 2, 3 semanas e some. Eventualmente, mais raramente, você pode ter complicações do herpes zoster. Tá? A complicação mais frequente do herpes zoster é a pessoa melhora das bolinhas, cicatriza o lugar que ela estava com o herpes zoster e depois ela fica com um quadro que a gente chama de neuralgia pós-herpética. O território que tinha as bolinhas fica permanentemente doloroso. É uma dor intensa, chata, que atrapalha a qualidade de vida do paciente, do indivíduo. E essa é a complicação mais comum. Ela não é grave do ponto de vista de colocar a vida do indivíduo em risco, mas ela é chata, limitante, dói, o paciente se sente bem desconfortável com essa dor no local que ele teve o zoster. Pode-se dizer que isso é uma sequela? Muitas vezes ela dura um tempo e depois ela regride. Então, não seria sequela. Pode ser uma sequela temporária, a gente poderia chamar assim. E, mais raramente ainda, essa dor persiste para o resto da vida. Aí é uma sequela permanente, digamos assim, né? E, doutor Marcelo, pesquisando sobre o tema, eu cheguei numa matéria aqui falando que o estresse pode também causar a herpes zoster. A gente disse que é mais frequente nas pessoas aí acima de 60 anos, mas por causa do estresse que muita gente vive hoje em dia, jovens também estão começando a ter essa doença. Isso é verdade? Isso acontece? A gente sabe que o estresse emocional, né, da pessoa estar sofrendo por algum problema na vida, ou o estresse do dia a dia, de carga de trabalho excessiva, ou a própria condição social hoje em dia, preocupação com a pandemia, medo de pegar o Covid, medo de se expor e contaminar outras pessoas, isso gera um estresse muito grande. E o estresse, sabidamente, leva à alteração da imunidade. Isso é comprovado, né? Então, como ele leva à alteração da imunidade, ele também pode favorecer ao aparecimento do herpes zoster. Então, quando a gente vê em população que não é a população de faixa etária muito alta, uma das coisas que pode estar desencadeando é o estresse importante, o estresse emocional importante. E a gravidez, doutor? A gravidez, a gente tem que ter uma atenção especial, porque é o seguinte. Então, existe hoje em dia vacina para o vírus da catapora. Existe a vacina, uma vacina que se faz na infância, faz parte do calendário vacinal, as pessoas tomarem a vacina para varicela. Por que é importante essa vacina quando a gente está pensando nas mulheres? Porque se as mulheres engravidarem, vamos fazer uma suposição, que uma mulher não teve catapora na infância e não tomou a vacina. Ela tem risco de pegar o vírus. E se ela pegar a catapora durante a gravidez, porque catapora é mais comum na infância, mas quem não teve pode ter na vida adulta. Se a mulher pegar a doença na vida adulta, em especial no comecinho da gravidez, se ela tiver gestante, naquele começo da gravidez, que a gente chama aqui o primeiro trimestre,
o vírus da varicela vai se espalhar no corpo e pode comprometer o feto, pode comprometer a criancinha que está sendo gerada. E aí você pode ter complicações. Você pode ter complicações do desenvolvimento da criança, né? Então a gente diz que pode ocorrer anomalia. Então você pode ter alteração do desenvolvimento do globo ocular, causando microftalmia, pode causar catarata, pode causar algumas doenças. Então, um dos exames que a mulher faz no pré-natal é esse da sorologia da varicela. Porque se ela não teve, vamos supor, a mulher pretende engravidar. Ela casou, ou ela está tendo um relacionamento e ela pensa em engravidar. O ideal seria que antes dela pensar em engravidar, ela já fizesse a sorologia, para saber se ela teve a varicela ou se ela tomou a vacina ou não. Às vezes a pessoa não sabe, não tem a carteirinha de vacinação com ela. Se ela não teve varicela, é importante que ela tome a vacina antes de engravidar, porque isso é uma forma de se proteger contra a doença. Então, existe a vacina para a varicela, que se faz na infância, e existe também a vacina para o herpes zoster, que se faz depois dos 50 anos. Então, qual o cuidado que a pessoa que tem o herpes zoster tem que ter? Então, a primeira coisa que a gente pergunta para quem tem herpes zoster: tem alguém que você tem contato próximo, que mora com você, ou que trabalha no mesmo ambiente de trabalho, que está grávida? Se tiver, é importante você avisar a pessoa que está com herpes zoster, avisar que ela é grávida. Ó, como eu não sei se você teve ou não varicela na infância, ou se você tomou ou não a vacina, é importante que você evite o contato, né? E aí seria a mesma proteção que a gente faz hoje para o Covid. Máscara e álcool gel, né? Você poderia ter contato com uma pessoa dessa nessas condições. A transmissão da varicela, ela se dá geralmente por via aérea. Então, a máscara protegeria. E a outra forma de contágio seria o contágio com a secreção das bolinhas, ou da varicela ou do herpes zoster, que aí já é um contato mais íntimo, né? Então, diante dessa resposta, essa é uma doença contagiosa que precisa ter cuidado. Exatamente. Você não costuma ter tanto problema, porque hoje, quem está na faixa etária de engravidar, que tem próximo de 30 ou 40 anos, aliás, dos 20 aos 40 anos, que é o mais comum, já são mulheres que tomaram a vacina. Então, elas têm um risco menor de pegar. Mas se elas não tomaram a vacina, elas têm que evitar o contato com alguém que possa estar com a doença. Aquela vacina que dá para criança, ela protege então ao longo da vida toda? Ela protege ao longo da vida, mas mesmo indivíduos vacinados podem ter o herpes zoster. Por isso que se recomenda, após os 50 anos, você fazer uma nova vacina, que é uma vacina para o herpes zoster. E já ajuda então a vacinação, né, doutor? Se você for ver a bula, a recomendação médica dessa vacina, ela está indicada para indivíduos com 50 anos ou mais, né? Para maiores de 50 anos, que é a faixa etária que a gente tem mais mesmo o herpes zoster, né? Numa ideia de diminuir a chance de ter herpes zoster. Também não é 100%, tomou a vacina, não vai ter o herpes zoster, mas diminui a chance de ter. Essa é uma doença que tem cura? Você consegue, quando a gente sempre diz que o tratamento para o herpes zoster, ele está indicado quando o indivíduo ainda tem bolinhas, porque a bolinha na pele é a informação para a gente que o vírus está se multiplicando no organismo do indivíduo. Então, esse indivíduo tem que ser tratado com o aciclovir ou com outro derivado do aciclovir, que são essas medicações por via oral. O objetivo é diminuir a multiplicação do vírus, né? Porque se eu deixar muito tempo o vírus se multiplicando, eu, de uma certa forma, favoreço um novo episódio no futuro. Então, na verdade, você não cura. Você diminui a chance do indivíduo ter novos surtos, mas você não cura. O indivíduo pode ter novamente a doença. O objetivo de você tratar com a medicação é fazer com que aquele quadro se encurte, né? Dure menos tempo, cause menos desconforto para o indivíduo e diminua a chance de recidiva no futuro. Mas você não impede que volte a doença no futuro. Como prevenir, doutor? Quem nunca teve? Como previne? E quem já teve não quer ter de novo?
não existe muito uma forma de prevenção, né? Porque seria, se a gente for pensar em vida saudável, quanto mais, uma das causas de alteração do sistema imunológico é a alteração nutricional, que é comum nos idosos. Às vezes o idoso ele diminui a ingesta de vitamina, de proteína, e essa alteração nutricional pode levar a uma alteração do sistema imunológico. Então, tudo que faça com que o indivíduo tenha uma vida saudável, dentre elas alimentação saudável, vai diminuir o risco de uma doença que se instala quando o seu sistema imunológico está alterado. Agora, uma medida que pode ajudar é a vacina. Essa vacina não está disponível na rede pública. As pessoas que podem fazer, fazem ela em clínicas de vacina, mas ainda não é uma vacina que está na rede pública. E quais as orientações em geral, doutor, que o senhor dá para quem está assistindo a gente nesse momento? Se a pessoa tem um quadro de herpes zoster, mesmo que ela não tenha uma dor importante, mas ela percebeu ali, ficou vermelha uma faixa do corpo, apareceram bolinhas em cima, o ideal é que ela procure atendimento médico. Porque às vezes o quadro não dói no começo, mas pode evoluir com dor mais para frente, nos próximos dias, e também no objetivo de encurtar isso, de fazer com que a pessoa tenha que isso cicatrize mais rapidamente. Essa é a orientação que a gente faz. Doutor, essa é uma doença que ainda é pouco se falada ou não? Como que está hoje em dia? Assim, quando a gente percebe que quando você pergunta para a população em geral, você pergunta, você conhece o cobreiro? Muita gente conhece. Agora, muita gente não sabe a causa do cobreiro, né? Inclusive, se você vai conversar com pessoas muito simples, elas às vezes falam, cobreiro tem que tratar com benzedura, né? Tem que o paciente tem que ser benzido, porque aquilo veio do mal olhado. Então, tem umas coisas, umas crendices populares que fazem com que a pessoa não entenda como que ela pegou a doença. Então, embora a doença seja conhecida, o fato de que ela é uma reativação do vírus da catapora e o fato que ela pode ser transmissível, né? Porque o vírus pode ser transmitido por via oral, é o que muitas vezes não é sabido, né? Não é de domínio do conhecimento da população. Outra dúvida, automedicação nunca, né? Porque às vezes a pessoa está lá com a mancha no corpo, saiu, passa uma pomadinha. Isso pode piorar? Piora, né? Porque assim, você não vai tratar da maneira correta, você não vai usar o creme correto, então você pode usar um creme que eventualmente mascare o problema, porque diminui um pouco da inflamação. Então, o ideal é não passar nada. O que a pessoa deve fazer até procurar um médico? Ela pode fazer uma limpeza com água e sabonete, isso não tem problema nenhum. Ela pode até colocar uma compressa com chá de camomila, que tem ação calmante na pele. Isso não vai fazer mal. Agora, usar medicamentos, a gente recomenda que, sem supervisão médica, evite, né? E sempre procurar o médico o mais rápido possível, né? Essa é a ideia. Sempre que possível, você procurar o médico no começo dos sintomas, porque aí você já vai dar o tratamento com o antiviral e vai encurtar a doença. Doutor, infelizmente nosso tempo é curto. Eu quero deixar o convite aqui para o senhor participar de um outro Saúde à Vida, com outro tema, porque doença, dúvida, tem de monte, né? Eu acho ótimo, acho que a gente, como eu falei no começo, acho que uma das funções do médico é essa de informar a população. Então, eu acho muito importante isso, tenho muito prazer em participar de entrevistas como essa. Obrigado aí por essa oportunidade. Então, mais uma vez, obrigada, doutor Marcelo. A você de casa também, muito obrigada. E lembrando, tem sugestão, alguma dúvida? Manda pra gente, é nesse WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. Manda sua sugestão, que a nossa produção vai atrás de um especialista, como fez aqui com o doutor Marcelo, para esclarecer, tirar as dúvidas, saber tudo sobre alguma doença. E quer rever este programa? É só entrar lá nas nossas redes sociais. A TV Câmara Campinas está no Instagram, está no Facebook e também está no YouTube. Você consegue ver toda a nossa programação na íntegra. Então, a gente se vê no próximo Saúde é Vida. Se cuida! Tchau!